Irmãos, eu comecei a falar uma série, como eu não tenho pregado todos os domingos pela manhã, né, eu pedi para que ninguém falasse, para que ninguém ficasse triste com o outro, ficasse triste comigo. Né, espíritos malignos que movem a igreja. Você já viu lá 2, né, falando mais um hoje. Espírito de sensualidade. É triste ter que falar sobre isso no século XXI, numa igreja tão madura quanto a nossa, mas tem pessoas novas que chegam que não conseguiram ainda transicionar a mente. Então, a gente tem que estar sempre orientando, vacinando, para evitar qualquer tipo de transtorno. Eu quero usar um texto, eu não quero usar um texto solto, irmão, porque assim, eu não sei pregar a mensagem temática. Eu só pego o sermão expositivo, já viu aqui, eu pego um texto e fico nele a vida inteira. Eu não tenho essa habilidade de usar muito texto para pregação. Eu não vou usar um texto aqui para falar do assunto, eu vou usar o texto para falar do texto. Porque eu tenho essa dificuldade, é uma coisa minha, eu não sei fazer, eu admiro quem sabe. O texto que eu vou usar é 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. Vamos lá. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Vamos, vai aparecer na tela aí? 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. Se puder aparecer, vai ser bênção. Vamos lá? Vamos nessa versão mesmo. Portanto, vamos juntos, vai. Portanto, amém? Esse texto, irmãos, ele tem várias atribuições para o nosso entendimento. Primeiro, ele nos apresenta uma perspectiva de uma pessoa que está nova em Cristo. Ele vai declarar, inclusive, que quem está novo em Cristo se torna uma nova criatura. E aí ele atribui que coisas velhas passam para que coisas novas entrem. Só que esse texto solto, irmãos, ele é maravilhoso para a gente colocar lá no adesivo do carro, a gente colocar no para-choque da Kombi da igreja, é bênção. Só que esse texto, ele denota um contexto gigantesco de uma crise que a igreja de Corinto está passando. Vamos tentar, então, entrar no que é importante para esse texto. Vamos lá. Paulo, o escritor do texto, morou aí por uns 2 anos, 1 ano e meio, 2 anos em Corinto. Paulo conheceu a história daquela igreja. Paulo sabia como era aquela igreja. E Paulo talvez tenha ficado ali por um tempo para orientar essa igreja. A igreja de Corinto está numa região rica, numa região portuária. E nessa região portuária, com muito recurso naquele tempo, uma cidade portuária se tornava uma cidade rica, porque nela se movimentava muito dinheiro. Muito dinheiro. O Império Romano permitia que ali fosse praticamente uma capital. Inclusive, quando Corinto é destruído por Roma e ela é reconstruída por Júlio César em 1100 alguma coisa, os que são bons de história aí vão saber melhor que eu, Júlio César colocou Corinto como sendo a capital romana naquela região de Aio. O que está acontecendo aqui? É que a cidade tem dinheiro, tem grana. Então, assim como tem muito recurso se movimentando pela cidade, todo tipo de pecado adentra aquela cidade. E o primeiro pecado da prostituição. E qual é a marca que a prostituição trazia para aquele porto? Há uns anos atrás, irmãos, eu e Vivian fomos convidados para sermos candidatos a uma igreja no Espírito Santo. Eu nem sabia que era isso, mas recebi um convite para pregar no aniversário da igreja. Lá chegando, a gente descobriu que a igreja gostaria que a gente viesse a ser pastor lá, mas nós não tínhamos interesse naquele momento, agradecemos os irmãos e tal. Porém, eu fui descobrir numa reunião e os irmãos tinham um porto na cidade. E falaram, pastor, aqui na cidade tem um porto. Oh, legal. E nesse porto tem muita prostituição. Porque assim que o porto se estabeleceu na cidade, aqui de Aracruz, a prostituição veio numa velocidade absurda. E nós não temos mais controle, a prefeitura não consegue conter isso. Porque era, talvez, por ter dinheiro a cidade, agora, tanto Aracruz quanto lá a cidade de Corinto, virou um problema social. E estamos falando de 2000 anos atrás, irmãos, não é semana passada. Todo tipo de contaminação de doença que tem hoje, algumas já existiam naquele tempo. Não havia nenhum método contraceptivo. Não havia nenhum tipo de prevenção para a doença venérea. Mas o maior problema que Corinto tinha
eram infestação de piolhos. Se piolho há 20 anos atrás já dava problema, eu tô careca hoje, irmão, porque eu tinha piolho. Minha mãe passava uns produtos na cabeça da gente que o cabelo caía. Menina era fácil, a gente raspava a cabeça, mas as meninas. Se há 20 anos, 30 anos atrás o piolho era ruim, tu imagina 2.000 anos atrás. Então, como que uma prostituta se apresentava em Corinto? Raspava-se a cabeça da mulher. Pegou aí, amém? O seminário ensina isso para vocês? Tem que mandar fechar lá, não. Aqui abriu outro. Porque eu dava aula disso lá no... Olha que coisa, irmãos. E aí que Paulo tem um problema agora? Porque as mulheres que não têm cabelo comprido andavam pelas ruas e eram tidas como prostitutas. Por quê? Porque só as prostitutas tinham cabelo baixo, ou raspado, ou cortado. E aí Paulo dá uma ideia. Irmã, você que não tem cabelo, coloque um véu na cabeça. Porque o véu vai provar que você não é desse meio da prostituição, você é uma mulher santificada e é pertencente ao seu marido. Esse é o único contexto para isso. Segundo, mulher que tem cabelo, não corta, deixa crescer o máximo possível, porque o cabelo grande vai diferenciar você da mulher da prostituição. Amém? E pior que essa doutrina de igreja ainda hoje, irmão. Olha que coisa. É só estudar um pouquinho que a gente pega o negócio. Qual é a crise agora que Paulo tem em Corinto? Bom, vencemos o problema da identificação da prostituta. Porque já que ela tem cabelo curto e se a mulher se converte, ela vai colocar um véu. E se ela não tiver cabelo curto, ela deixa o cabelo crescer, que vai servir como véu, já está identificada. Resolveu um problema. Outra coisa era o vestuário que se colocava nas mulheres. Por Corinto ser uma região portuária, ter uma praia e ser calor, as roupas sensuais se proliferavam pela cidade. E as prostitutas eram escolhidas pela apresentação do seu corpo. E o que acontece com Paulo aqui? Paulo, na primeira carta, no capítulo 7, vai orientar a mulher assim: ó, mulher, o seu corpo pertence ao seu marido, e marido, o seu corpo pertence à sua esposa. Você tem que tomar cuidado, e Paulo vai até orientar sobre a intimidade do casal. Mulher, não se abstenha do seu marido, e se for se abster por pouco tempo, debaixo de um propósito, para que ele não caia em pecado, e vice-versa. E que se houver abstenção da vida sexual, que tenha consenso entre os dois, para não ter problema. Porque senão Satanás vai perturbar o juízo do marido e perturbar o juízo da esposa. O problema da sensualidade já estava estabelecido lá. Lá. Paulo vai dizer, inclusive, na primeira carta, no capítulo 7, de que o corpo da esposa é propriedade do marido. Irmão, até aí está tudo certo. Escute, no primeiro século, irmãos, a mulher ela era uma propriedade. Ela era uma propriedade. O homem comprava a sua esposa. Ele dava um dote e levava a mulher com ele. Era dele, ele comprou a mulher. A mulher ela é pertencente ao marido. Ela era do marido. Ela era propriedade dele, assim como qualquer outra coisa, ela era uma propriedade. Só que Paulo inova. E Paulo fala assim: e o corpo do marido também pertence à esposa. Isso ninguém nunca tinha falado. Ou seja, o marido agora é propriedade da mulher. Se na sociedade que vivemos, a mulher ela é propriedade do marido, em Cristo Jesus, como novas criaturas, o marido também é propriedade da esposa. Estamos agora em pé de igualdade. Tudo bem que seu marido foi lá e trouxe você para casar. Agora você pertence a ele e ele pertence a você. Estamos em pé de igualdade. O marido é da mulher e a mulher é do marido. E nós vivemos num país tropical, irmãos. E a nossa maior crise que a gente vai encontrar é que as pessoas se convertem a Jesus, mas permanecem na prática da vida velha. Dá com você um testemunho. Uma moça um rapaz muito firme na igreja, começou a namorar conhecer uma moça no trabalho, muito bonita, a menina, e ia começar a conversar. E ele falou: olha, tem uma coisa, se você quiser namorar comigo, eu com você, eu acho que vai dar certo, tem que ir para a minha igreja, porque na minha igreja eu não abro mão de ser da minha igreja. Ela tudo bem, da igreja que eu sou membro, nem vou. Ela era batizada desde pequenininha. E esses dois começaram a namorar. E essa moça foi no culto.
E aquela unção no culto. E ela ajoelhou lá pela primeira vez e orou. E ela saiu de casa, crente já de berço. 20 anos, 22 anos, sei lá, 23 anos. Chegou em casa, o Espírito Santo incomodou ela, abriu o armário dela. E essa moça, ela jogou todas as roupas que ela tinha fora daquele armário, porque nenhuma daquela roupa que ela possuía condizia com uma vida de crente que ela carregava. Embora fosse crente de infância, mas impactada por um culto que ela foi. E ela falou assim: pastor, durante meses, eu tive que repor meu guarda-roupa. Eu pegava você para comprar roupa, porque eu botei tudo fora. Porque as roupas que eu usava não condiziam com uma roupa de mulher de Deus. Homem não é diferente. Irmão, é impressionante o quanto que um espírito de sensualidade permeia por dentro de congregação como nós e todas as outras. Nós sabemos que temos que vestir o melhor para o Senhor. O cuidado que temos que ter ao me apresentar com o melhor para o Senhor, essa roupa denota que eu sou uma mulher ou sou um homem de Deus, sim ou não? Eu, quando era adolescente, tive uma líder que me ensinou assim: olha, veste a roupa, olha no espelho e fala: Espírito Santo, me diz aí, dá para eu com essa roupa para a igreja? Se ficar na dúvida, troca, porque não serve. E aí eu falei: opa, então tem roupa para ir para a igreja e para passear. Ela disse: outra coisa, aqui não serve para o culto, não serve para lugar nenhum. Eu falei: opa, peguei a visão. Irmão, eu rodo igreja, irmão. Hoje um pouco menos, mas rodei muito. E o que eu já vi de igreja já me assustou. Me assustou. Eu vou te falar que eu me assusto mais com roupa de crente do que com roupa de não crente, porque deles eu não posso esperar muita coisa. Irmãos, o nosso comportamento aponta para uma dor interior que muitas vezes carregamos. Na dor da falta da aceitação, tem pessoas que botam seus predicados à mostra. Se é que você me entende. Eu estava uma vez estudando sobre isso e comecei, na minha cabeça, a passar figuras do meu relacionamento de igreja. E eu me lembro de um episódio, irmãos, eu fui pregar numa igreja e acabei de pregar, o pastor me agradeceu, fui no gabinete, jantamos, fui embora, voltei lá 3 anos depois para um outro aniversário da igreja de novo e fui recebido por uma senhora, irmãos, que eu não a conhecia, mas ela me conhecia. Ela estava com decote frontal, estava com decote no verso, costa pelada, uma saia curtíssima, botox por todo lado. E ela: pastor Luiz Wagner, cadê a sua esposa? Essa mulher me conhece da onde, gente? Eu nunca vi essa dona. Eu amei, não pôde vir, ela vai estar pregando lá hoje, domingo, né? Quando eu não vou, ela que prega lá. Porque senão o povo me manda embora aí, ela tem que ficar lá. Então, vamos embora ali no gabinete que o fulano está te esperando, que era o pastor. Eu entrei no gabinete, sentei na cadeira e entrei em crise. Porque aquela era a esposa do pastor 10 anos atrás. Ela passou na funilaria, irmãos, ela deu uma repaginada que ela ficou irreconhecível. Ela, aquela senhorinha de óculos, assim, mudou tudo. E ela cresceu em todas as áreas. E aí ela subia para falar, e ela falava, se é que você me entende, fala assim: meu Deus do céu, não está legal isso aí. Eu falei: pastor, ele é minha esposa. E eu até cheguei a pensar que ia trocar de mulher. Não, ela deu uma... É tanta plástica que se passasse perto do fogo, derretia igual a garrafa PET. É que os dois já morreram, eu posso falar. Na eternidade eu resolvo. E eu fiquei mal com aquilo. Irmãos, e eu voltei para casa pensando: aquela senhora, que já com 60 anos, se vestia 3 anos atrás, pode dar uma repaginada agora. Aquilo que ela deveria apresentar para o seu marido, está apresentando para toda a igreja. Que constrangimento, irmãos. O pior não é isso. O pior não é isso. É que na rede social dessa senhora, que eu parei de seguir porque eu não sou trouxa, também havia exposição. Cuidado com o que você expõe na rede social, irmão. Fala muito mais do seu interior do que do seu exterior. Eu fiquei constrangido porque se eu fiquei incomodado, imagina a congregação incomodada com aquilo. Mas estava tudo beleza. Ele ainda colou cabelo, aquele que colava, né?
também estava com topetão, estava todo poderoso também. Mas ela estava diferente, era outro ser. Eu entro em crise, sabe por quê, irmãos? Não é possível que o Espírito Santo não avise uma pessoa dessa que ela está exagerada. Não é possível. Não é possível. É evidente que tem muita gente que se esconde atrás de uma boa veste para ficar na sem vergonhice. Nós não podemos julgar o coração, mas podemos observar o estereótipo de algumas pessoas. E eu tenho que, de vez em quando, contornar problemas que são dos milhares, por pessoas que têm uma nova vida em Cristo, mas as coisas velhas ainda não passaram. Claro que uma nova convertida, um novo convertido, beleza, a gente até administra. Mas gente com 20, 30 anos de igreja, nascido de igreja, misericórdia, Jesus. Irmãos, temos que amadurecer, que a nossa edumentária fala. As pessoas, elas olham e nos reconhecem por aquilo que vestimos, muitas vezes. E quando você se apresenta como um homem e mulher de Deus, o que as pessoas têm por carimbo inicial? Será que é? Irmãos, tantas confusões se estabelecem na igreja por conta de pessoas que não têm o entendimento de que Satanás, irmãos, ele está perturbando o juízo de todo mundo aqui, irmão. Eu vou dizer para você uma coisa, irmão. Aprende uma coisa, os nossos hormônios não se convertem. Os nossos hormônios são pecadores, eles são pecadores sem vergonha. Se você aguçar um pouquinho, vai ter problema. Vai ter problema. Retiro de carnaval era assim. A regra é a seguinte, se a roupa estiver deselegante, a gente bota a moça no ônibus e ela volta para casa, não tem negócio. Pastor, está radical. É isso mesmo. Porque ninguém é obrigado a ficar 4 dias aqui com um rapaz com a sunguinha branca, escrito nunca foi sorte, sempre foi Deus. E a moça com o biquíni decotado, escrito Deus é fiel. Nem sei onde vai escrever o Deus é fiel no biquíni. Nunca deu problema. Porque no primeiro ano, cheguei na igreja em janeiro, em fevereiro, de carnaval. Você não tem outro biquíni, não? Então vamos fazer o seguinte, bota ela no carro, manda ela voltar para casa. Não, mas a minha mãe vai ficar chateada com o senhor. Eu prefiro a sua mãe chateada comigo do que você grávida daqui a 9 meses tendo que explicar para os outros. Entendeu, minha filha? Pode ir embora. Não, mas é radical. É claro, meu irmão, o pecado não tem esse negócio. Temos que ser radical contra o pecado, porque senão arrebenta com a gente. Arrebenta com a gente. Eu olho, irmãos, para Paulo com uma crise institucional. Sabe por quê? Porque aquele momento, ele está começando a igreja de Corinto. Não havia outra. Não havia referência. Não tinha nada. Chegando os crentes em Corinto, e aí foram se juntando, pregando Jesus, mandaram para lá textos, mandaram para lá ensinamentos. Chega Paulo e ele percebe, tem um grupo que ora Jesus, ama Jesus, mas não sabe nada de comportamento. Agora a gente, 2 mil anos de fé, não tem jeito, irmão. Tem que aprender. Tem que aprender. Ah, pastor, está brigando com a gente? Estou, claro. Primeiro, para você que está errado, se consertar. Amém? Tem poucos errados aí. Para quem não está errado, fala assim, pastor, continua sentando o pau mesmo que está certo. Amém? Olha os que estão certos, são sempre a maioria. E para quem está pensando em pecar, já falou, opa, nem vou entrar nessa furada para não me arrebentar também. Irmãos, é impressionante. Paulo está orientando uma igreja nova. São 40, 50 pessoas em Corinto, sobre comportamento de vida na sociedade. Não tem a ver com a comunidade da fé. Porque nós, aqui dentro, somos crentes, aleluia, é uma bênção, canta no coral, trabalha no teatro, participa de ministério, mas quando vai para casa, carregamos o carimbo de crente em Jesus. O pior, ainda fala que é da Alameda. Com essa roupa curta, fala que você é de outra igreja, irmão. Fala que não me conhece, em nome de Jesus. Uns varão com umas calças vácuo, irmão, já viu? Não, irmão, não dá para usar, não comunica, não dá, não tem como. Se vai botar calça vácuo, bota uma camisa no joelho, infeliz. Para que ninguém, entendeu? Parece cantor sertanejo. Agora, você imagina, irmão, eu não vou ter que falar aqui de fofoca, olha só. Eu ainda vou ter que falar aqui de Mamon e de Jezabel. Olha quanta coisa ruim se prolifera no meio da congregação. Por quê? Porque as pessoas seguem exemplos. Elas olham você e mas se o fulano está lá tanto tempo, está usando, vai. Eu fui pregar numa igreja.
tinha uma moça com uma roupa daquelas assim que é exprimida, sabe? Que se ela espirra, ela tinha um AVC. De tão apertado que estava a calça da moça. A blusa, eu não sei como é que ela conseguia ter batimento cardíaco, porque estava muito apertada. E essa moça estava na frente cantando toda requerendo. Eu falei assim, pastor, essa moça não está com Jesus não, pastor. Aí ele falou assim, não, você está santo demais, meu irmão, essa mulher... Varão, não tem que ser muito espiritual para perceber que temos que orar, pastor. Chamei a mulher do pastor, minha irmã, vem cá. Se você não falar com ele, eu vou falar. Ela, eu já falei com o fulano, ele não faz nada aqui na igreja. Ninguém... Um ano depois, irmão, adivinha com quem esse pastor caiu, irmãos? Estava escrito nas estrelas assim, ó, queda à vista. E adivinha quem teve que ajudar o casal? O trouxa aqui que avisou. Sabe o que me deixa impressionado, irmão? Toda tragédia ela é anunciada. Ninguém cai de primeira. Mentira, conversa. Primeiro peca aqui e depois executa. Começa querendo, seduzindo, pensando, se amostrando. Irmão, é evidente que temos que ter bom senso. É evidente que temos que andar com prudência. A palavra nos ensina como devemos nos comportar. Agora, minha irmã, se você quer mostrar alguma coisa mais, mostre só para o seu marido. Ninguém é obrigado a ver nada que está sobrando na sua casa. Marido, se você quiser mostrar alguma coisa mais, mostre só para a sua esposa. Ninguém é obrigado a ver nada sobrando. Em nome de Jesus. Se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. As coisas velhas têm que passar. Procure socorro. Procure mulheres maduras. Fale, minha irmã, essa roupa que eu estou usando está boa? Se falar com a minha mulher, ela vai dizer. Aí dela que não diga também. Ela vai dizer. Porque perdeu o filtro também, igual a mim. Não tem como, irmão. Não dá. Sabe por quê? Aquilo que nós não administramos na nossa casa vai explodir aqui dentro. Falta de maturidade para o vestuário. Quantas vezes, irmãos, temos que olhar para a carta de Paulo à igreja de Corinto, no capítulo 1, mostrando que a mulher, ela deve ser exclusividade de seu marido e do marido exclusividade da sua esposa. Uma pastora, cantora, famosa, foi fazer uma entrevista, eu recebi isso. E a mulher falou assim, você tem um corpão. Ela, obrigado. Você não bota biquíni? Ela, não, senhora, porque o meu corpo é mostrar para o meu marido. Mas você tem um corpão, mas só para o meu marido. E você se tivesse me visto, porque é só meu marido. Por quê? Porque eu não tenho que mostrar nada de graça para ninguém, é só meu marido. Por que ela falou aquilo? Porque ela convive no meio de pessoas onde a sua imagem influencia. Irmão, cuidado com aquilo que você coloca no seu corpo por comportamento. Porque você pode estar dando uma grande legalidade para o espírito de sensualidade atormentar a sua mente. Quantas pessoas, irmãos, são marcados pela sensualidade? Jovem, criança, irmão, que a gente olha e já tem um comportamento que a gente fala, se o pai e a mãe não cuidar dessa moça, vai ter problema. Se o pai e a mãe não cuidar desse rapaz, vai ter problema. E aí, quando a gente chama para conversar, fala, pastor, o que você está vendo? O que está todo mundo vendo, mas ninguém tem coragem de dizer. Porque se nós não ensinarmos como igreja, quem vai ensinar, irmão? Quem vai ensinar? Paulo tem uma crise em Corinto, mas uma crise que aquela igreja está começando na sua caminhada. Os primeiros passos do desenvolvimento da fé são a partir dali. A partir dali. Eles não têm nenhuma outra referência. Paulo deixou para a gente escrito, a palavra está declarada para a gente, é só ler e perceber. Está aqui, está dizendo, eu tenho que tomar cuidado com a roupa que eu visto, com as coisas que eu falo, com os lugares que eu ando, com as pessoas que eu me relaciono. Porque, infelizmente, irmãos, para roubar a nossa fé tem um monte. Para tirar-nos do nosso trilho tem uma meia dúzia. O que nós precisamos é andar com Jesus. Procurar pessoas maduras que possam nos orientar. E tomar muito cuidado. Porque tem muito crente safado dentro da igreja. Eu não sei quem são, mas tem aí. Porque se eu soubesse... Porque perto de mim, já te falei, todo mundo é santo. Irmãos, eu fiz libertação de uma senhora, irmãos, que ela ficava agarrando os adolescentes da igreja durante o culto, abraçando assim, aqueles apertão daquela senhora. Dá um abraço da tia aqui, dá. E ela ficava agarrando os meninos. Essa moça tinha uma hipersensibilidade mamária, então ela tinha prazer em ser tocada no seu seio. Então, sabe o que essa infeliz fazia? Abraçava os meninos durante o louvor, tudo escuro na igreja. Ela ficava agarrando os meninos lá, e até as meninas também. E sabe qual era a função dela? Líder de adolescente da igreja.
E aí, essa mulher vai para o encontro, trabalhar. Cadoleiro, trabalhar, e fica endemoniada. E aí eu falei assim, essa moça está pior que o povo aqui. Não, ela é líder de adolescente. Mas com capeta? É vendo pacote, pastor? Ajuda aí, porque de vez em quando... E o inimigo, depois de um trabalho de mapeamento espiritual, descobrimos isso. E eu falei, a senhora com 62 anos não tem vergonha não? De ficar se aproveitando de menino de 16 anos na igreja, 17 anos. Uma senhora com 62 anos de idade. Era para estar fazendo bolinho de chuva por menino. Com banana, canela e açúcar. Era para estar agarrando os meninos no culto. E ela falou assim, pastor, eu estou com uma vergonha que eu não sei de onde veio. É porque o diabo, minha irmã, não, olha só. Espera aí. O diabo não presta. Ele joga isca. Mas você bem que gostava, né? Então tira o diabo da história. Assuma seu pecado. E se conserte. Porque daqui para frente, eu acho que você deveria chegar no altar, pegar o microfone e falar para os pais desses meninos o que você fazia. Ah, não tem coragem, mas agarrar o menino você tinha. Véia safada. Você vê, irmão. Você pensa, irmão. Eu não estou falando de uma moça da escola de samba, não, irmão. Nem no centro espírita. De uma moça dentro da comunidade da fé, aqui dentro. Ensinando o menino a ler Filemão. A ler Timóteo. Você pensa, irmão. O pecado jaz à porta. Satanás bate a porta todo dia. Minha irmã, se lá no seu trabalho tem um amigo seu que te elogia, corte e conversa com ele. Esse elogio vai terminar em adultério. Meu irmão, se tem uma moça no seu trabalho que joga conversa fora com você, troque de setor, troque de emprego, faça alguma coisa, ou tenha posicionamento. Tome cuidado. A sensualidade está em toda a sociedade. Satanás, ele vai soprando, irmão, na propaganda de geladeira tem mulher de biquíni, irmão. Na propaganda de creme dental tem homem de sunguinha. Por quê? Porque sensualidade nos chama a atenção. A sensualidade foca os nossos olhos para aquilo. Irmão, o mundo jaz do maligno e não tem volta. Nós temos que tomar posse daquilo que Satanás tem plantado sobre essa terra, transformando pessoas. Agora, qual é a crise que nós temos? Nós estamos em Cristo, mas queremos ter práticas velhas. Não tem como, irmão. Se alguém está em Cristo, uma nova criatura é. É uma nova criatura. E aí Paulo vai dizer assim, as coisas velhas passaram, e você não tem que visitar o passado. Ah, mas era tão bom. Passou. Passado. Hoje vivemos uma sociedade que o culto ao corpo é um negócio louco. Se abre lá o Instagram, vai procurar um negócio, raramente não aparece uma mulher fazendo agachamento na academia, ou um camarada fazendo lá. Irmão, pelo amor de Deus, cuidado com esse negócio aí, meu irmão. Se você trabalha com isso, se preserve, em nome de Jesus, sabe por quê? Você pode estar mostrando além do que você imagina. Talvez você esteja com as melhores intenções do lado de cá, mas quem está lá está sendo motivo de pecado pelo que está vendo em você. Sabe qual é o problema? Se você faz o outro pecar, você está errado também. Aí, arrebentou tudo. Porque se eu faço alguém pecar por minha causa, eu também tenho culpa no cartório. Ah, pastor, é injusto. É fácil. Pastor, então fica muito difícil. Então, ir para o céu é difícil. Ir para o inferno é só tranquilo. Fica aí que está tudo certo. Ir para o céu é difícil, irmão. Temos que tomar todo o cuidado possível. Temos que tomar todo o cuidado possível para não sermos motivo de escândalo para outro. Irmãos, é impressionante o quanto Satanás ele permeia a nossa mente todo dia. Se não tivermos cuidado com o que o inimigo tem plantado contra a nossa vida, seremos uma presa fácil. Deus está nos convocando para sermos transformadores de vidas. As coisas velhas têm que passar, para que tudo se faça novo na nossa caminhada. Eu peço, irmão, que você, em nome de Jesus, se preocupe com aquilo que Deus colocou sobre você. Guarde seu corpo. Você que é jovem solteiro, guarde seu corpo. Você que é jovem solteira, guarde seu corpo. Permaneça firme e inabalável. Não é fácil. Andamos num tempo em que a sensualidade está solta por todo lado, inclusive dentro da comunidade de fé. É triste ter que dizer isso, irmãos, mas nem todo mundo que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus.
mas precisamos tomar todo o cuidado possível para que não venhamos a ser pedra de tropeço e nem venhamos a tropeçar nas artimanhas que Satanás tem colocado na nossa vida. O nosso ministério da reconciliação. O Senhor nos chamou para aproximarmos pessoas do Calvário, aproximarmos pessoas do Criador. O que nós não podemos ser é aqueles que afastam. Se você se sente seduzido por algo, fuja daquilo. Se você sente sua mente prisioneira e seduzida por algo, fuja daquilo. Naquele filme Silêncio dos Inocentes, tem uma cena sensacional, é o camarada que é um psicopata, e ele chama lá uma psiquiatra para atendê-lo, e eles querem entender a mente do psicopata para resolver um crime de um outro psicopata que está solto na cidade. E aquele moço percebe que aquela moça é uma moça vulnerável, ela é uma moça que não tem contexto familiar, e ele começa a seduzir a mente daquela mulher. E aquela mulher se apaixona por ele, olha que loucura. Ela não se apaixona pelo físico dele, porque ele não tinha nada para oferecer fisicamente a ela, mas pela inteligência dele, ele se apaixona por ela. E ele seduz aquela mulher que ela vai todo dia lá, e ela julga a causa do cara, e ela ajuda ele, foge da cadeia. E no final, no início ele faz uma pergunta para ela: o que te seduz, doutora? E ela não tem a resposta. E no final do filme ele liga para ela, ela atende o telefone na casa dela, de um lugar longe, paradisíaco. Ele fala: doutora, sabe a resposta do que te seduz? Ela disse: eu não sei. Aquilo que você vê e não pode consumir todos os dias. Isso é um conceito filosófico. O que nós desejamos é aquilo que nós não podemos ter. E uma vez que temos, paramos de desejar. Você deseja comprar um carro, quando você compra o carro, anda com ele, 2 meses depois já quer trocar porque não quer mais. Você quer comprar uma casa, um carro, você começa a desejar, você luta, você compra aquela roupa, aquele carro, aquela casa, depois você já não quer mais. Porque a partir do momento que você recebe, você não tem mais fonte de desejo. Platão ensina isso para a gente. Qual é a nossa crise, irmãos? A nossa crise, nós começamos a desejar. Por isso que tem muitas moças que são desejadas pelo namorado. Uma vez que o rapaz vai lá e se aproveita dessa moça, ou vice-versa, o namoro termina. E ela fala assim: pastor, eu amava ele, eu a amava, estava tudo bem, e agora que a gente transou, acabou. Por quê? Porque o desejo se consuma a partir do momento em que a pessoa realiza a vontade dela. Não desejo mais. É simples. Você dá um brinquedo para o teu filho, que ele quer muito. A criança fica te perturbando o juízo. Pai, compra aquele negócio, compra aquele negócio. Você compra o negócio, dá para ele. No segundo dia, está numa caixa com outros, um monte de brinquedo jogado, e a criança brincando com a caixa. Não sei se já passou por isso. Você dá um brinquedo de 1.000 contos para o teu filho, o filho guarda o brinquedo numa sacola de outros brinquedos e brinca com a caixa do brinquedo. Porque ele desejava até ter. Uma vez que ele possui, não quer mais. Tem pessoas que se fazem ser desejadas pela roupa que veste. Minha irmã, meu irmão, você está enganando sua mente e seu coração. Você precisa de tratamento. Me procure para a gente fazer seu mapeamento espiritual, ou um dos pastores para a gente fazer um aconselhamento com você e mapear você. Você precisa entender que se você está em Cristo, você é uma nova criatura. As coisas velhas passam e tudo se faz novo. Deus tem sempre um novo para a sua e para a minha vida. Para que possamos receber o novo de Deus, as coisas velhas precisam passar. Amém? Fica chateado comigo, não? Só briguei porque eu amo vocês. Vamos ficar em pé para a gente orar? Levante, de pé a gente orar. Faça uma aliança com Deus nesse momento. Temos aqui a ceia do Senhor, o pão e o cálice. Eu quero pedir a você que você diga para o Espírito Santo: Senhor, sonda meu coração. Faça como o salmista. Sonda meu coração. Vê se há em mim algum caminho mau e me guia por caminhos eternos. Eu preciso de mudança. Então peça ao Espírito Santo isso. Se alguém não recebeu o pão e o cálice, levanta a mão que o diácono vai levar até você. Alguém não recebeu o pão ou o cálice, levanta a mão aí. Tem aqui na frente. Você é uma bênção, varão. Toma aqui, ó. Isso aqui, ó. Vem aqui, meu jovem. Toma aqui, ó. Tinha que ser. Você quer levar o do ano que mês que vem? Não precisa, né? Mas alguém não recebeu o pão e o cálice, levante a mão aí. Nós vamos levar até você. Amém. Na galeria, todo mundo aqui, amém. Irmãos, hoje é uma manhã da gente se consertar com Deus, se ajustar. Pastor, não preciso. Amém. Agradeço a Deus por isso. Você alcançou maturidade nessa área. Que bom. Vamos avançar. Pastor, não preciso de consertar isso aí. Então, olha o Espírito Santo agora e diga: Senhor, onde eu preciso mudar? Seja radical. Seja radical mesmo. Corte qualquer tipo de vínculo com aquilo que faça você ou outra pessoa próxima de você pecar. O Espírito Santo nos convoca a um tempo de mudança. O Espírito Santo nos convoca a um tempo de restauração. Alguém consegue tirar esse pão aqui para mim, por favor?
Eu queria convidar você a orar ao Senhor nesse momento. Feche seus olhos, curve sua cabeça. E diga ao Senhor aí onde você está. Obrigado. Aonde você está. Senhor, eu preciso mudar isso. Preciso rever isso. Conversas atravessadas na hora que não são oportunas. Amizades que eu sei que não colaboram para o meu crescimento espiritual. Acesso a sites que eu não deveria estar acessando. Vestuário que não condiz como um homem ou como uma mulher de Deus. Práticas no meu dia a dia que não correspondem àquilo que eu fiz por promessa no altar no meu casamento. Faça essa oração ao Senhor agora. Conserte-se com o Espírito Santo. Conserte-se com o Senhor. Hoje é uma manhã de conserto. Por quê? Porque Deus tem coisas grandes para fazer, coisas novas. Se alguém está em Cristo, uma nova criatura é. Coisas velhas passaram e tudo se fez novo. Deus quer fazer coisas novas, abre portas novas, coisas novas em nossa vida. Jesus pegou o pão, partiu e disse: esse é meu corpo que é partido por vocês. Fazer isso todas as vezes que comerdes em memória de mim. Em memória ao Senhor Jesus, comamos o pão nessa manhã. De semelhante modo, depois de haver ceado, Jesus tomou o cálice, dizendo: há uma nova aliança no meu sangue. Fazer isso todas as vezes que beberes em memória de mim. Em memória ao Senhor Jesus, tomamos o cálice nessa manhã. Senhor, te bendizemos, porque o Senhor nos tem sustentado até aqui. Que possamos, Pai, voltar para casa com decisões a serem tomadas, como homem e como mulher de Deus. Precisamos, Pai, de um tempo novo do Senhor. E que o Senhor nos posicione debaixo ao Teu querer e também ao Teu efetuar. Nós pedimos assim, que o Senhor guarde o nosso coração de qualquer ação pecaminosa que Satanás possa plantar contra a nossa vida. E que nós possamos chegar em casa conscientes de que o Senhor tem o melhor para nós. Viveremos e venceremos debaixo da mão poderosa do Senhor. Oramos assim no nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. À noite teremos uma aliança de milagre. Vá na paz, que o Senhor guarde sua vida em nome de Jesus.